pois Ele tem prazer em abençoar os filhos seus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vamos abrir a Bíblia Sagrada. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 9. Diz assim as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavouro de Deus, edifício de Deus sois vós. Os irmãos da igreja de Corinto viviam contendendo, brigando, enciumados. E então Paulo os caracteriza como crentes carnais. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais. Então, Paulo gostaria de falar aqueles irmãos como espirituais, mas ele não pôde falar, porque eles ainda estavam no nível carnal. E então ele diz, como a crianças em Cristo. Então eles ainda estavam em um nível muito baixo, crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido. Então Paulo classifica aqui o leite para criança, alimento sólido para adulto.
Isso significa dizer que os irmãos de Coríntios ainda estavam na fase do leite. E ele diz, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora o podeis, porque ainda sois carnais. Então Paulo fala para os irmãos de Coríntios que eles ainda são carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Então, as características que levavam aqueles irmãos a estarem no nível da carne era porque havia ciúmes entre eles e havia contendas entre eles. E ciúmes e contendas é característica de quem ainda anda na carne. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Aqui é outra característica, outra evidência de que eles ainda estavam no nível da carne. Eu sou de Apolo, eu sou de Paulo. Faltou crescer espiritualmente. Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Então, Paulo é um servo. Apolo também é um servo. Como os irmãos de Corinto também eram servos de Deus. Então, eles estavam iguais diante de Deus. Paulo servo, Apolo servo, os irmãos de Corinto servo. Nada de dizer eu sou desse e eu sou daquele. Versículo 6 diz, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Então Paulo mostra aqui que ele fez uma parte, Apolo fez outra. Ele teve uma responsabilidade, uma função, o Apolo teve outra. A função de Paulo foi plantar, a função de Apolo foi regar. Mas Paulo mostra claramente que nem ele e nem Apolo, mas o louvor pertence a Deus, a glória pertence a Deus. Porque ele diz que ele plantou, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Então a glória pertence a Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Então, de fato, todo o segredo, toda a vantagem, toda a responsabilidade está em Deus. É Ele que faz o trabalho crescer. O homem somos apenas instrumentos nas mãos de Deus. Simplesmente isso, nada mais. Mas o desenvolvimento do trabalho é de Deus. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Aqui Paulo fala de recompensa. Você faz alguma coisa no reino de Deus, você vai receber a sua recompensa. É por isso que Paulo diz, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Então você nunca vai fazer nada em vão para Deus. Tudo que você faz, você vai receber a sua recompensa, o seu galardão.
A Bíblia diz, através das palavras de Jesus, que até um copo de água que você dá a um desses pequeninos, por ser meu filho, não perderá o seu galardão. Então você vai ganhar o galardão até pelo copo de água que você der a um dos seus filhos, dos filhos de Deus. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus e edifício de Deus sois vós. Então nós temos o privilégio de sermos cooperadores de Deus. O que é que significa isso? Significa que a obra é realizada por Deus, mas que Deus nos usa como instrumentos nas suas mãos. E como instrumentos nas mãos de Deus, nós somos cooperadores da obra de Deus. Nós estamos cooperando na realização da obra de Deus no planeta Terra. E não existe um privilégio mais alto do que este, de sermos cooperadores de Deus. E depois ele diz, lavoura de Deus e edifício de Deus sois vós. O que significa dizer que somos lavoura de Deus? Deus cuida de nós. Deus está cuidando de cada um de nós. Somos lavoura de Deus. E edifício de Deus? É que Deus está nos edificando espiritualmente. Está nos edificando, está edificando a sua igreja, e de forma que somos cooperadores, somos lavoura de Deus e somos edifício de Deus. Como cooperadores, nós somos usados como instrumentos na realização da obra de Deus, cooperamos na realização da obra de Deus. Como lavoura, Deus cuida de nós. Como edifício, Deus edifica as nossas vidas. Onipotente é o Senhor e pode te ajudar nas angústias desta vida. Pode Deus te consolar nas angústias desta vida. Pode Deus te consolar. Espera, pois, pelo Senhor e fortalece teu coração. Deus tem tudo em suas mãos. Oremos. Agradecemos a Deus por esse momento, na tua presença aí. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito de Deus seja com todos nós aqui e com todo o teu povo em toda a face da terra, hoje e para sempre. Amém. Boa tarde, que Deus vos abençoe.